Ivone Gebara, Alan Gentil e Leonardo Gonçalves. Esses três nomes estiveram em voga durante os últimos dias na internet, especialmente nos meios adventistas. A razão para isso é que eles estão envolvidos com um evento promovido pelos três, onde serão discutidas através das redes sociais, especialmente do YouTube, algumas questões aí referentes ao feminismo e às suas ligações com o cristianismo. O que causou indignação, colocou a situação toda sob debate, trouxe muita luz a ela, é o fato da Ivone Gebara ser uma freira, uma católica, e ela tem, por assim dizer, posicionamentos que divergem bastante do que seria um cristianismo conservador, onde estão católicos e mesmo adventistas. Dessa vez, a discussão entre esses dois grupos, essas duas denominações do cristianismo, não tem a ver com o sábado ou sobre o estado dos mortos, sobre a autoridade papal, mas ela tem em comum uma questão, que é a Escritura, e a forma com que nós devemos nos posicionar em relação a ela. Isso tudo porque essa freira que vai ser entrevistada é a favor de pautas identitárias e compreende, por exemplo, a legitimidade do aborto, dentre outras coisas, num contexto cristão. Muita gente ficou indignada com isso e começou a se questionar a respeito da legitimidade desse diálogo que acontece entre duas lideranças adventistas, um pastor ordenado, hoje licenciado, e um cantor. É interessante a gente notar que a ideia do diálogo é algo que faz muito parte da história, por exemplo, do Leonardo Gonçalves. Assim como o Grupo Prisma, o Arautos do Rei, ele encontrou uma forma, através da música, de expressar a sua arte, a sua adoração a Deus, e isso fez com que ele rompesse as barreiras denominacionais. Leonardo Gonçalves fez carreira como cantor, cantando em igrejas das mais diversas posições teológicas, e isso não significa que ele concordasse com essas visões. Entretanto, a posição que ele está tendo em apoiar essa discussão está sendo colocada em discussão. Bem, não seria a mesma coisa o Leonardo Gonçalves, por exemplo, receber alguém que pensa diferente dele ou cantar numa igreja que se porta de forma diferente a que ele crê? Isso é um pouco do que está no centro desse debate que se colocou. E eu me propus a comentar isso não por conta da situação em si, mas porque eu acredito que ela traga grandes possibilidades de reflexão a respeito do diálogo com o cristão, com posições não cristãs ou com posições divergentes da maioria. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que eu acredito que o diálogo seja possível. Eu acredito que parar e ouvir as opiniões é importante. Durante algum tempo eu fui jornalista, eu fui repórter de fato na rua, e quando você está fazendo reportagem, uma coisa muito importante é você ouvir as partes envolvidas naquilo. Se há, por exemplo, um buraco na rua, você ouve o morador e você ouve a Secretaria de Conservação. É importante que você seja polifônico, que você esteja receptivo a ouvir as narrativas a respeito daquele fato, para que assim você busque a verdade. Isso é a mesma coisa que acontece num processo penal, por exemplo, que é a área que atualmente eu estudo no direito. Você está em busca de evidências que formulem a verdade do fato, o que realmente aconteceu. O fato é que a discussão, o debate, o diálogo, ele tem a busca pela verdade. Ele não se basta em si mesmo, mas ele precisa considerar a grande possibilidade e a grande quantidade de vozes para que ele aconteça. Adventistas costumam ser frequentemente acusados, em sua teologia, a respeito de coisas que não creem. Isso acontece, em geral, porque pessoas que não estudaram reproduzem conceitos que ouviram de outros e nunca vão às fontes originais. Aquele lema que acompanhou a Reforma Protestante, acompanhou a Renascença, do ad fontes, do e as fontes, é algo que muita gente ignora. Então, ouvir as pessoas em suas posições é sempre necessário. Por quê? Ouvindo, a gente tem condições de entender como elas pensam e a gente tem condições, dessa forma, de buscar a verdade. O que me chama a atenção, no caso, é que não me parece haver a ideia da busca pela verdade nas conversas que estão sendo estabelecidas. Com que base eu digo isso? As posições da freira, da Ivone,
são posições que se distinguem das adventistas não em questões que são periféricas, não em questões que podem ser colocadas sob debate. O que a gente está lidando aqui quando a gente lida com a posição do pastor Gentil e do Leonardo Gonçalves, não é sobre uma questão de usos e costumes, não é sobre estilo de música, ainda que essas discussões interessem muita gente. A gente está falando sobre algumas verdades fundamentais da palavra de Deus e a forma com que elas implicam no nosso pensamento, na nossa forma de enxergar o mundo e na forma de nos relacionar com as outras pessoas. Eu quero dar como exemplo aqui da possibilidade de um diálogo esse livro que eu ganhei hoje da minha Carol, que é o Engajamento Cultural, publicado pela editora Thomas Nelson. Esse livro, que tem aqui pouco mais de 300 páginas, quase 400 páginas, ele tem uma proposta muito interessante. Ele traz um tema e deste tema que ele vai colocar num capítulo, 4 tópicos são colocados ali, com autores defendendo perspectivas diferentes a respeito deste mesmo tema. Algo parecido acontece em editoras internacionais, é menos comum no Brasil, mas muito comum nos Estados Unidos, com assuntos como santificação, assuntos como o sábado, né, a série 5 Perspectivas, salvo engano, publicada pela editora Zodervan, coloca todas essas questões em perspectiva múltipla, de forma que você pode ter posições e posicionamentos diferentes para encontrar a verdade, para encontrar na honestidade intelectual e na posição das pessoas, na multidão de conselheiros, a sabedoria, a verdade final. Entretanto, os tweets que em especial foram postados pelo Leonardo Gonçalves mostram não uma preocupação de uma busca pela verdade, mas meramente a discussão pela discussão. A discussão pela discussão tem papel? Eu acredito que sim. O ambiente acadêmico acontece na troca de farpas, acontece na possibilidade de múltiplas interpretações, isso é legítimo, nunca é algo que eu vou considerar errado. Entretanto, eu penso que é necessário a gente ter clareza nas coisas que a gente quer defender e que é honesto a gente buscar a verdade sempre. A vida não é feita apenas das conversas, mas ela precisa estar motivada por axiomas, por pontos de origem em que a gente se situa, em que a gente finca as nossas raízes, em que a gente se manifesta. Eu, durante a minha graduação, especialmente na graduação em Direito, tive professores que são ateus. Um deles, é um professor com quem eu tive uma relação excelente, foi um professor durante muitas disciplinas, e um excelente professor foi o Ciro Garcia, que é um político, né, bastante conhecido no Brasil, foi deputado federal, uma legislatura depois da Constituinte, e com quem eu pude ter diálogos reais, mas diálogos de fato, onde era colocada uma posição e onde essa posição era justaposta, onde havia ali o contraponto, onde havia uma busca pela verdade. Ele com os seus pressupostos materialistas, eu com os meus pressupostos cristãos. A gente precisa colocar no debate as coisas em perspectiva, para que a gente saiba para onde a gente está indo, para que a gente saiba o que a gente está discutindo. Porque o debate não se basta em si mesmo, mas ele é uma busca pela verdade. E nesse sentido a gente vai para uma discussão filosófica a respeito de quais são as fontes da verdade. Para os cristãos, a fonte última da verdade está na palavra de Deus, na palavra revelada, na Escritura, na Bíblia. Essa é a posição cristã frequente, é a posição comum. E eu acredito que para aqueles que creem na Bíblia, é a posição que ela dá. A Bíblia como fonte de verdade. Quando nós perdemos de vista essa perspectiva da busca pela verdade através da Escritura, nós perdemos a perspectiva de por onde o nosso debate vai acontecer, por onde o nosso diálogo vai acontecer e por onde a gente vai se situar. Diferente de uma ilustração muito utilizada por aí, nós não somos como crianças que estamos na Páscoa escolhendo os bombons que gostamos em caixas de marcas diferentes. O nosso critério para lidar com questões atuais, questões políticas, não é o de simplesmente pegar o que a gente gosta. O nosso critério tem a ver com algo que é superior a nós mesmos. Algo em que nós nos submetemos para ler a realidade. A Escritura, para o cristão, são as lentes da realidade. E ainda que nós estejamos envolvidos com um diálogo sobre posicionamentos diferentes, a Escritura continuará tendo um papel superior nesse diálogo, para que a gente possa compreender
a realidade de uma forma adequada, da forma como Deus revelou. A doutrina do pecado aqui é algo que a gente precisa colocar de uma forma muito clara. O pecado é algo que faz com que nós nos tornemos cegos, como diz o profeta Isaías, com que nós nos tornemos idólatras e por isso surdos, cegos, incapazes de enxergar a realidade tal como ela se apresenta. Nós não somos empiristas e não acreditamos na possibilidade de encontrar a realidade pura e simplesmente na observação. Nós acreditamos que a verdade é algo revelacional, é algo proposto pela palavra de Deus. Dito isso tudo, eu acredito que o diálogo, por exemplo, com a Freira Ivone, ele se tornará problemático no sentido de que ela claramente nega aspectos básicos que os cristãos entendem como sendo necessários. A Bíblia como palavra de Deus e como regra, como molde, como canon através do qual nós nos relacionamos com o mundo é algo que ela rejeita. Porque ela rejeita a autoria divina da Escritura, entende que a Escritura é meramente algo humano e que a igreja precisa ser transformada por dentro, não através do conceito apresentado pela Escritura, mas de imposições ideológicas externas a ela, onde a Bíblia é reinterpretada. Esse poder da Escritura fazer jus à leitura da realidade se perde com a visão da Freira Ivone, e isso é problemático. Eu gosto muito de usar dois exemplos da história, um pouco mais antigo, que é John Wesley, e outro mais recente, que é o pastor Martin Luther King. Esses dois exemplos mostram como o cristianismo, o protestantismo, foi capaz de articular, através da Escritura, reações a problemas sociais da sua época. É claro que o feminismo tem requisitos, tem reclamações legítimas, e elas podem ser avaliadas por cristãos. O problema é a gente comprar o pacote completo e não só enxergar os problemas reais que o feminismo identifica, mas também as posições que ele apresenta como sendo a resolução, em que muitas vezes vão ser contraditórias aos parâmetros bíblicos que nós cremos. No caso de King, a gente vai encontrar posições que levam em consideração a riqueza e a grandeza da Escritura para que ela fosse suficiente para lidar com os problemas do seu tempo. O racismo, que é um problema real e permanece até os dias atuais, seria tratado não através de pautas identitárias, mas através de um raciocínio cristão que coloca a imagem de Deus de volta à discussão e, através da doutrina da criação e da igualdade entre todos, refletir acerca da seriedade que é o racismo e a forma com que ele se manifesta na sociedade. Luther King foi, portanto, alguém diferente de outros do seu tempo, como Michael X, que tinha outra leitura do mundo, ainda que ambos pudessem concordar com o problema do racismo. Em Wesley, nós encontramos um outro exemplo histórico sensacional. Ele foi um dos grandes responsáveis por, na Inglaterra, acabar com o cativeiro dos negros. A abolição da escravatura, que aconteceu lá no Velho Mundo, se replicou aqui no Brasil. Tudo isso por conta da influência de Wesley. O Wesley conseguiu enxergar a realidade e o problema da escravidão e, com isso, propor uma resolução para isso legitimamente cristã. Enquanto muitos de sua época lucravam com a escravidão, Wesley se ergueu como uma voz que trouxe reforma e transformação. Os posicionamentos de Wesley levedaram a Inglaterra, fizeram com que medidas legislativas fossem promovidas nesse sentido. Transformou a política, transformou a sociedade e transformou os pensamentos. O que Wesley propôs foi uma cosmovisão cristã que trouxe a libertação dos grilhões de milhões de negros, algo que foi estendido na história a vários outros países. Tudo isso porque um pastor, munido de sua Bíblia, teve coragem para enfrentar sistemas opressores. O exemplo de Wesley se segue a muitos outros, que aqui o tempo não permite que a gente coloque. Mas o fato é que o cristianismo realmente conseguiu encontrar soluções para os problemas da sua história em seus próprios termos, fazendo uma avaliação e propondo uma transformação social através, em primeiro lugar, da pregação. Wesley foi sim um militante, mas antes de tudo, ele foi um pastor
que creu no poder da Escritura. Eu acredito que aqui a gente consegue fazer alguns contrapontos, a gente consegue fazer algum diálogo. O primeiro é a da posição de Wesley e também a posição de Martin Luther King, que creram que a Bíblia fornecia substrato suficiente para que eles enxergassem a realidade e a transformassem. A segunda posição é a da Freire Ivone, que vê a Bíblia como um texto eminentemente humano que precisa ser desconstruído através de ideologias externas a ela e que é através dessa forma de pensamento que a igreja vai ser transformada. Eu prefiro estar ao lado de Wesley e de King. Algo parecido com essa conversa que a gente está tendo aqui aconteceu em 1950, lá na Holanda. Esse, que foi um país afetado de uma maneira muito grande pela Reforma Protestante, vinha tendo os seus políticos, que eram cristãos, adotando posições diferentes. Eles compreendiam que as posições socialistas eram perfeitamente conciliáveis com a posição cristã. E dessa forma eles começaram a fazer diálogos entre o Partido Socialista e entre o Partido Cristão, de uma forma que eles passaram a ver que não havia assim tantas diferenças e que era possível que eles lutassem pelas mesmas pautas. Nesse contexto se levanta um filósofo que ficou bastante conhecido chamado Hermann Doiver. Doiver defendia a questão de que, ainda que houvesse diálogos possíveis entre essas posições, a posição cristã era eminentemente diferente, porque ela partia de uma fonte de autoridade diferente. Ela não fazia uma leitura materialista do mundo. Nesse sentido, ainda que o Partido Socialista e o Partido Cristão conversassem, convergissem em algumas ideias, eles nunca poderiam se unir completamente, porque a forma com que eles liam os problemas propunham soluções diferentes. E nesse momento havia conflito, e o conflito não era muito bem conciliável. Essa posição, que seria uma simbiose entre o socialismo e o cristianismo naquele contexto, no contexto de Doiver, é chamada por ele de síntese. E eu acredito que é esse tipo de síntese que pessoas como Leonardo Gonçalves e o pastor Gentil estão propondo à Igreja Adventista. E como eu quero aqui dar a minha contribuição nesse diálogo, eu acredito que essa posição não é a mais adequada. E eu não só não acredito que ela não é a mais adequada, eu acredito que ela é errada. Eu acredito que ela é errada porque ela depende de uma diminuição da palavra de Deus e de sua revelação para se sustentar. Nesse sentido, o cristianismo deixa de ser alguém que é protagonista e que consegue lidar com seus próprios termos e avaliar a realidade de forma completa para propor transformações, para ser um mero verniz para as ideologias que abundam no livre mercado das ideias. Com tudo isso que eu disse até agora, eu quero ressaltar a ideia de que eu acredito nos diálogos. Quando a gente conversa com quem pensa diferente da gente, nós nos precavemos da possibilidade de mentirmos, de dizermos falso testemunho a respeito das ideias que as pessoas defendem. Entretanto, mais importante que os diálogos é nós irmos para essas conversas certos do que cremos. A nossa abertura para a conversa não é uma abertura completa à adesão das ideias. Antes de que a gente possa propor diálogos profícuos, prolíficos, interessantes, é necessário que a gente entenda no que a gente crê. Nesse sentido, eu acredito que nós devemos sim dialogar, mas nós devemos fazer isso certos daquilo que cremos, munidos pelas razões da nossa esperança, de modo que a nossa cosmovisão seja preservada nas conversas que nós temos e que nós possamos não só ouvir aqueles que pensam diferentes de nós, mas dar testemunho daquilo que nós cremos, e de forma precisa, de forma correta, de forma respeitosa, de forma gentil. Eu acredito que o feminismo consiga identificar partes da nossa sociedade que andam mal. Eu só não consigo acreditar que ele tenha o remédio correto para isso. E quando eu olho para a história do cristianismo, eu vejo que muita gente conseguiu fazer transformações reais com base na Escritura e numa articulação de cosmovisão cristã que não dependeu das ideologias prementes ao seu tempo. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma breve reflexão com vocês no Salmo 1. O Salmo 1 é interessante porque ele expõe uma distinção. Ele faz a divisão entre dois grupos. O primeiro grupo, o grupo dos justos. O segundo, o dos ímpios. Me chama a atenção o verso 1, que vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Veja que nós estamos inseridos num mundo, nós fazemos parte dele. Entretanto,
existem alguns requisitos necessários para aquele que crê. Aquele que crê, ele pensa de forma diferente. Ele não precisa andar no conselho dos ímpios. Ele também não precisa se deter no caminho, na forma com que eles se manifestam, por exemplo. E mais do que isso, ele não precisa se assentar no sentido de fazer parte de grupos daqueles que são diferentes daquilo que ele acredita. Ao contrário disso tudo, diz o verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem, com tudo que eu coloquei aqui nesse vídeo, eu quero dizer que eu acredito nos diálogos. Mas, mais do que nos diálogos, eu acredito na lei do Senhor. Eu acredito na revelação de Deus através da sua Escritura para transformar a realidade. E mais do que transformar a realidade, para transformar o coração. Porque quem está com o coração transformado é capaz de dialogar, é capaz de conversar com os outros, mas é capaz de não andar nos seus caminhos, é capaz de não pensar da mesma forma e nem de se sentir parte dos mesmos movimentos. É importante que a gente dialogue, que a gente ouça o que os outros pensam, mas é necessário que esses diálogos sejam, de fato, polifônicos, que nós possamos receber, sim, conteúdo, mas mais do que isso, dizer para o outro como cremos e por que cremos. Por quê? Apresentar as razões da nossa esperança é uma alegria para quem crê em um Deus que é bom e que se revelou através de um livro, através da Escritura, que tem poder para transformar corações, mentes e sociedades. Um abraço para você, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e talvez até a próxima.